Gente, hoje vem mais aí uma intro, porque estamos começando mais um capítulo do Tícia a Obra. Preparado para hoje? Para saber o que eu fiz, o que eu inventei? As paredes da casa da minha avó já estava precisando de uma reforma urgentemente. E simplesmente eu disse, eu vou fazer. E aí eu comecei. A gente tem que observar se tem infiltração, se tem mofo, e simplesmente em algumas partes tinha tudo isso. E eu disse, meu Deus, e agora? Eu não sou prendeira, e agora o que eu faço, Senhor? E simplesmente eu não estava com recurso financeiro para contratar um pedreiro. Então, assim, simplesmente, olha a dona Griselda, o avô me ajudou, e aí em algumas partes ele dizia como eu poderia fazer, deixava de fazer, e isso ajudou também. E simplesmente aqui no YouTube eu pegava várias dicas para ver o que servia para mim, né? Então vocês vão acompanhar agora o processo todo da parede, que simplesmente eu comecei a lixar, eu comecei a limpar partes que eu via que precisava da massa corrida. Então, eu fazia isso. Eu colocava massa corrida em algumas partes e em outras eu deixava livre porque a minha parede estava sem deformação. E outra, na parte da janela, vocês vão observar aí, que vocês vão ver, a gente colocou o silicone, porque tinha uma parte que estava ficando como se... era uma infiltração, né? A parte da janela, simplesmente, quando foram colocar a pedra, deixaram um vazio. Então, eu tinha que colocar o silicone. Não vim ter o processo da infiltração por conta que aquele buraco que vez que chovia, vinha a infiltração e a parede ficava do estilo que ficou e vinha mofo e muitas coisas que eu não queria, eu queria resolver. E assim eu fiz, comprei silicone, coloquei o silicone primeiro, depois vim com o fundo preparador, a massa corrida, e ia observando se estava ficando uniforme. Primeiro eu fazia a primeira camada, se não desse certo, eu fazia outra camada de massa corrida, e assim eu fui fazendo em todas as paredes. Vocês vão observar agora como foi o resultado e como eu fiz esse processo todinho sozinha, né? Eu e Deus, e meu avô me ajudou muito, e assim, era uma vontade de fazer isso tudo acontecer, e aconteceu. Estava muito em dúvida de qual cor. Eu mandei fazer essa tinta, tentando lembrar, mas foi o... Meu Deus, tá muito na cabeça, sabe? Teve uma que foi pinheiro, que foi na parte do corredor, que eu só coloquei tinta mais forte, que foi o verde. E o outro tá na cabeça, mas não sai de jeito nenhum. E eu vou lembrar, e aí eu venho com esse nome da Souvenir. Eu pesquisei muito em questão de tintas para longo tempo, né? Para uns 2, 3 anos eu não precisasse vir a pintar de novo. E eu queria uma tinta que pudesse limpar e que fosse mais assim para o dia a dia, né? E assim, que fosse de longa duração. Então eu estava na dúvida entre vinil e a Coral, se eu não me engano, é Coral. Eu vou botar aqui, mas a Souvenir foi depois de tanto ver vídeos e as pessoas falando que ela rendia muito, e ela rende muito. E assim, vocês vão acompanhar agora todo o processo da parede. Espero que gostem, espero que vocês estejam curtindo esse vídeo. E eu tô te pedindo agora para você ir nos comentários aqui se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, porque eu posso trazer mais, né? Eu tô pensando em reformar um pouco o meu quarto, né? E também posso trazer esse vídeo para vocês, né? É difícil, mas assim, a gente consegue, a gente pode fazer isso acontecer. Vamos lá, mais um vídeo, notícia à obra. Comecei limpando toda a minha parede, tirando toda a poeira. E assim já vim com o meu rolo, coloquei a fita crepe para retirar todos os pelos. Comprei também um fundo preparador, né? Então, simplesmente eu observava se tinha mofo, se tinha alguma coisa, passava primeiro o fundo preparador para depois vir com a massa corrida. Venham com o meu papel alumínio e faltou na minha bandeja, mas assim, simplesmente, dependendo do material que você for usar, pode rasgar, então é 2 trabalhos. Já venho com a minha máscara, porque a gente vai começar a lixar essa parede e eu preciso ter uma segurança. Olha lá,
eu venho lixando toda essa parede. Já peço para vocês irem curtindo o vídeo e comentar se vocês estão gostando. Olha, essa parede daí é a do meu quarto, que eu fechei com gesso. Então trouxeram os gessos totalmente diferentes. Agora vamos para a parte do complementos imobiliários, que é um fundo preparador. Venho com minha luva, porque ele é forte um pouco. E assim, para não ter alergia, né? E aí eu venho colocando com calma, não precisa diluir ele. E você vai passar na sua parede. E eu, depois de lixar, né, eu limpei tudo certinho para vir com um fundo preparador. Comentei aqui embaixo que eu vou estar aos pouquinhos, né, atualizando e sempre buscando melhorar aqui no canal para trazer as dicas que eu gosto, né, de criatividade, de mudanças e transformações. De acordo com o que a gente vai passar agora a massa corrida, a gente vai ver os lugares que vão mais secando mais rápido, né? E aí vocês vão acompanhando, viu? Já venho com minha sacola plástica, mas já digo, não precisa. E aí eu venho com a preparação da minha massa corrida, já coloco ela e vou adicionando água de acordo com o que eu acho necessário. Deixei ela de uma forma que fosse consistente, que eu conseguisse ter mais autonomia quando fosse passar. Então fui passando nas paredes que mais precisava. Aqui também foi a parte que eu botei silicone, então, e botei mais massa, né? Então deixei engiar, não estava fixando de jeito nenhum. Espero que dê certo. E aqui já foi no outro dia, massa corrida toda seca, então já vou começando colocando a minha máscara para não ter alergia. Coloco a touca no cabelo, porque senão você só fica o pó, como nos outros dias. Aí eu venho já com minha lixa, então lixo toda a parte que já consigo manusear bem a massa corrida e começo a limpeza total. A limpeza antes da tinta é essencial. Quando estava tudo certinho, massa corrida, sequinha, uniforme, eu vim com a tinta. Vejo todos os lugares com a fita crepe. E simplesmente, pessoal, eu escolhi a dedo, que foi a tinta da Souvenir, que ela é fosco completo. Eu espero que é isso, porque ou é toque completo, alguma coisa assim. Vocês vão ver aí a foto que eu vou postar. E eu tava muito em dúvida de qual cor. A cor que tava na parede da casa da minha avó era um amarelo, e eu não queria mais. Era um amarelo bem suave, uma areia, eu acho, não sei. Depois de fazer o recorte com a fita crepe, venho com meu pincel de precisão e o rolo. Agora, lembrei! A escolhida para a sala todinha foi o algodão egípcio. E agora que vamos começar, depois de fazer todos os cantos com o pincel de precisão, eu venho com o meu rolo e esse momento é um momento da terapia. Por mais que a tinta seja fosca, ela tem um brilho. Vou deixar secar. Olha como ficou maravilhoso. Aí eu já comecei a ver o resultado. Só que assim, gente, não passe mais de uma camada. Quando você passar a primeira camada, olha o que deu. Mas vamos refazer. Olha como ficou bom essa parte abaixo da janela, que eu coloquei silicone, vou lixando ela toda. E ela ficou simplesmente lisa. E aí já vou com o recorte na outra parede com a fita crepe para fazer logo os cantos. E aí venho com o meu pincel de precisão, contornando toda essa área. E simplesmente depois eu venho com o meu rolo e começo a terapia. Simplesmente é muito boa essa parte. E olha esse resultado, meu Deus do céu. Gente, foi maravilhoso. Essa transformação, eu já estava acabada aí, já era bem de madrugada, eu acho. Mas assim, eu já estava com aquela sensação que tudo tinha dado certo. Meu Deus, que transformação linda. E antes de finalizar todas essas paredes, eu deixei cada uma secar no seu tempo, tá vendo? Aí eu tô mostrando que eu deixei secar primeiro essas duas partes, para depois ir para aquelas outras, que eu já mostrei no vídeo. Mas teve o tempo de cura. E olha essa parede como ficou maravilhosa. E aí a gente já começava a preparar a tinta e colocar a mão na massa. Olha, esse é o momento da terapia. Maravilhoso. Essa é a segunda camada que eu deixo, né? Aí já venho com a outra parte da parede ali perto da porta. E assim eu fui fazendo. No corredor eu sentava para ficar mais confortável. Olha, tá vendo essas marquinhas? São a que eu passei mais 2 vezes o rolo em cima e ela foi
desprendendo da parede. Eu tive que colocar o processo de novo de massa corrida e depois vim passando por cima a tinta. Então é assim, né, pessoal? Eu não sabia de muita coisa, mas a gente já vai tendo uma experiência depois. Aí eu já vinha com o rolo passando tudo. Sempre me preparava com a máscara para não ter alergia, mas a tinta é maravilhosa. Era só uma questão mesmo da poeira, às vezes. E é assim, para fazer os reparos dessa tinta toque fosco completo da Souvenir é maravilhosa. Vocês vão ver como ela vai se uniformizando. É simplesmente o achado e a pesquisa melhor que eu tive e decisão, né? Ai, gente, aí já acabou. E aí foi o pesadelo quando eu fui tirando a fita crepe que eu deixei muito tempo. Não façam isso. Já quando acabar, retire. Mas aí essa tinta é tão maravilhosa que você vai passando a camada por cima e ela já vai retirando toda a deformação. Quando você acerta, é um milagre. Olha. Uma felicidade. Aí quando eu vi, essa também tinha que ter um reparo. Aí eu vinha com um pincel de precisão e já dava esse retoque. Então eu sempre fui assim, usando as ferramentas que eu tinha. Também pesquisei muito sobre o que eu iria precisar. E esses pincéis aí, o rolo menores, foram que me fizeram ter mais precisão em algumas partes. Olha esse resultado maravilhoso. E aí eu já venho para minha parede, que eu disse a vocês que é aquela do corredor, só uma mesmo, que eu vim com o verde pinheiro. O do toque fosco completo também da Souvenir. Aí eu já coloquei o plástico, que eu digo, não precisa, mas assim, né, eu tava na minha cabeça que eu precisava. Aí eu já diluí a tinta. E, gente, esse processo da diluição da tinta era muito assim, essa questão de olhômetro, sabe? Eu não queria uma tinta muito, não sei se falar guarda, não, mas eu queria que fosse mais homogênea e que fosse um pouco consistente para eu não perder tanto tempo passando várias camadas. E aí, olha esse resultado. Olha essas duas cores juntas, minha gente. O verde pinheiro trazendo a esperança e o algodão egípcio trazendo paz. Olha aí o spoiler da sala no próximo vídeo. Essa parte do vídeo deu muito spoiler, mas vocês só vão ver no próximo episódio. Teve dias que eu fui dormir 3 horas da manhã, porque eu queria muito que antes do Natal tudo isso tivesse acontecendo, sabe? Que minha avó e meu avô entrassem dentro de casa e se sentissem muito confortável. A sala, para você ver, tava com essa textura aí, tava com tinta assim totalmente diferente, porque a pessoa que fez o gesso veio com também resto de gesso, então você vê que é coisas usadas também. Então, simplesmente a minha sala não estava nada aconchegante, né? Nada apresentável. E eu estava agoniada com isso, e graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer isso para os meus avós, né? Deixar a casa deles no Natal maravilhoso. Eu agradeço a Deus, primeiramente, e a força que eu tive para conseguir, sabe, colocar a mão na massa e deu certo. Então, se vocês estão pensando também em entrar nessa nova fase de transformação, de fazer algo que você nunca tenha feito, né? Tudo tem a primeira vez. Então, essa foi a minha primeira vez de, assim, pegar como se fosse um projeto, porque eu fiz o teto, eu fiz as paredes e simplesmente eu fiz o chão. Que vocês vão acompanhar no próximo episódio. Vão acompanhando, porque tem coisa ainda, viu? Para depois vocês verem o resultado final de tudo que eu aprontei nessa sala dos meus avós. Então, obrigada. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. E comente aqui nos comentários o que vocês estão achando desse episódio.